Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui nós temos Paulo escrevendo a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 12. E ele escreve assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Oremos. Pai maravilhoso, Senhor Criador de todas as coisas, que rege o universo segundo a sua boa vontade. A Ti clamamos, Senhor, nessa hora, que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos entendimentos, para entendermos e ouvirmos a Tua palavra. Nós possamos sair daqui, Senhor, abençoados com a Tua voz, com a Tua mensagem. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. É o que nós Te pedimos, no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Já podem se assentar. Meus irmãos, não preciso dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos sem precedentes. Essa pandemia que tomou conta do mundo está fazendo um estrago com o qual a gente ainda não conseguiu lidar. E eu conversava com meu pai, eu esperava que, passadas todas essas coisas, a humanidade talvez pudesse sair disso um pouco mais humana. Mas tem dia que eu penso que isso não vai acontecer. Está muito difícil, está muito complicado. A corrupção está tomando conta. O recurso que sai, sabe Deus de onde, para poder socorrer pessoas que estão à beira da morte, não chega a tempo, porque é desviado no meio do caminho. Não chega lá na ponta onde ele precisa. Então parece que a maldade aumentou. Nem numa hora dessa os homens têm temor. Quanta gente está passando por desemprego, por dificuldade. E a gente já não sabe mais quem é que manda no país, não tem autoridade. Cada um querendo ocupar espaço, cada um querendo mostrar mais poder. É uma situação que beira ao caos. A pandemia caiu no nosso colo e nós não estamos sabendo o que fazer com ela. Equilíbrio financeiro está comprometido para a maioria das famílias. Tem gente passando fome. Saúde física, a saúde mental, a saúde social da maioria das pessoas está afetada. São tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, a nossa fé é colocada em prova toda hora. Numa hora dessa, é comum a pessoa se perguntar: e por que eu? Por que todo esse sofrimento? Deus está me punindo? O que foi que eu fiz? Então são perguntas que eu ouço na rua, que eu ouço por telefone, que eu ouço dentro da igreja, porque são perguntas humanas, são perguntas de almas aflitas, são perguntas que eu me faço.
porque eu não estou imune a isso tudo. Eu estou imerso nesse caos, estou sofrendo essas consequências também. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que essas perguntas são perguntas que poderiam ter sido feitas pelo apóstolo Paulo. Porque sem querer, não era esse o propósito dele, mas nesse texto, nessa pequena passagem da sua segunda carta aos Coríntios, ele dá uma resposta para essa questão. Por que sofremos? Então, quando o pastor Edson me telefonou, perguntou se podia trazer a mensagem nessa noite, a primeira coisa que me veio ao coração foi exatamente isso. Porque eram exatamente as perguntas e as reflexões que eu fazia quando eu recebi esse telefonema. Por isso, quero convidar você a estudar comigo essa resposta do apóstolo Paulo, que ele deu aqui na segunda carta aos Coríntios, para ver se a gente tira disso aqui alguma coisa que possa ser útil para nós nesse momento. Deixa eu te falar um pouquinho sobre o contexto dessa carta. Nos capítulos anteriores, o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, Paulo está confrontando os coríntios com relação aos falsos mestres que estavam tomando conta da igreja de Corinto e que estavam ganhando a simpatia dos coríntios com os relatos de supostas experiências espirituais, com supostas revelações, e isso estava fazendo a cabeça dos coríntios, e eles estavam se esquecendo do que Paulo tinha ensinado. E para desautorizar o ensino de Paulo, aquelas pessoas diziam o seguinte: olha, eu não sei quem é Paulo, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive essa revelação, aquela coisa extraordinária. Então, isso chegou ao conhecimento de Paulo, e preocupado como ele estava com a igreja, ele foi obrigado a tomar uma postura. Se você verificar o que ele escreve aqui no capítulo 11, veja o capítulo 11, versículo 4, por exemplo, ele diz assim aos coríntios: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. E mais um pouquinho à frente, lá nos versículos 12 a 14, ele completa: mas o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A igreja de Corinto estava vivendo, por assim dizer, uma experiência neopentecostal, em que a palavra de Deus estava cedendo lugar para as visões, as revelações e para os discursos dos falsos mestres. E isso preocupava o apóstolo Paulo. Porque ele sabia onde isso ia terminar. Isso mexia com ele. Porque ele já tinha visto essa experiência, ele sabia o que ia acontecer. Então ele diz: vocês estão ouvindo fábulas, porque as pessoas chegam aí e dizem: olha, eu recebi aqui uma revelação especial de Deus, quando de Deus não tinha nada. Então Paulo, nesse contexto, foi obrigado a entrar numa guerra que ele não queria entrar. Ele vai ter que descer ao mesmo nível desses falsos profetas e dizer o seguinte: olha, vocês se vangloriam de revelação, revelação por revelação, eu também tenho uma para contar. Se é isso que mexe com vocês, então eu vou dizer uma. E aí ele descreve, contra a sua vontade, se julgando insensato, ele entra nessa briga para de lá resgatar a igreja, para dizer o seguinte: isso aí também eu tenho, mas não é isso que importa. Ele chama isso: olha, eu vou ser insensato. Você verificar lá no capítulo 11, versículos 16 a 18, ele está dizendo: outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco, para que eu também possa contar vantagem. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Ele está sendo forçado a fazer o que ele não queria.
Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Ele desce então ao nível dessas mesmas pessoas para contar: olha, vocês querem revelação, eu vou contar a minha. Vou contar a minha experiência. E é isso que me autoriza como apóstolo, então eu vou fazer. Então ele entra nessa guerra contra a sua convicção. E quer saber qual é a convicção de Paulo? É uma coisa que precisa ser dita nas igrejas de hoje. A convicção de Paulo, você tira aqui, no verso 6 do capítulo 12, quando ele, a contragosto, termina de narrar a sua revelação, e ele diz o seguinte: porque se quiser gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de que mim ouve. Paulo estava convencido de que as pessoas precisavam prestar atenção em como ele se comportava e no que ele falava, não no que era a revelação, porque cristianismo é conduta e palavra. É isso que é cristianismo. Mas a igreja estava se deixando levar pelo misticismo. Se é revelação, então eu quero. Mas a palavra não. E Paulo tinha muito medo disso. Ele disse: se descer um anjo aqui para anunciar o evangelho, que seja maldito. Porque o que vocês têm que receber está aqui, é no que Deus disse. Não podemos nos desviar da palavra de Deus. Mas na hora difícil, pode ter certeza que muita gente vai sair correndo atrás de revelação e de visão. Irmão, é o que você faz, é a conduta, é a palavra. Isso é que é evangelho. Paulo, olha, ele escrevendo também aos Coríntios, ele diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Então era conduta e palavra. Isso que Paulo queria, é isso que precisava me dar autoridade como apóstolo. Mas vocês estão descambando para esse lado das visões. Então eu vou contar a minha também. E aí ele narra a sua visão. Constrangido, acabrunhado, ele descreve a experiência que ele teve com Deus. Ele faz relato de coisas que tinham acontecido há 14 anos atrás. Mas junto com esse relato da visão maravilhosa, ele deixa escapar ali nas entrelinhas essa receita paulina para enfrentar o sofrimento. E é sobre ela que eu quero conversar com você nessa noite. Te trouxe esse contexto para você entender por que ele chegou a esse ponto. Mas eu quero que a sua atenção para o que ele escreveu aos Coríntios a partir do verso 7, que foi esse que a gente leu. Então ele narrou esse discurso e aí ele vai falar um pouquinho da sua dor. No verso 7, ele diz o seguinte: olha, por causa dessas excelentes revelações que eu tive, por causa dessa minha experiência sobrenatural, esse arrebatamento ao paraíso, quando eu voltei, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho que ele diz: estou carregando há 14 anos. Que ele diz assim, logo no início do capítulo, no verso 2, ele fala: conheço um homem, ele está falando de si mesmo, constrangido, acabrunhado, envergonhado, mas ele está se referindo a si mesmo. Eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele se reporta daquela experiência de 14 anos, e quando ele volta dessa experiência, ele volta com um espinho na carne, com esse sofrimento. Portanto, Paulo não está falando de uma coisa que ele não conhecia. Quando ele fala de alegria no sofrimento, ele está falando de vencer uma coisa que lhe era muito comum, muito corriqueira, fazia parte da sua experiência. Pastor Hernandes Dias Lopes,
num dos seus escritos, ele descreveu a dor que Paulo carregava. E ele diz o seguinte: Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, impostor em Corinto. Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, foi preso e degolado em Roma. Paulo passou frio e fome, foi açoitado com varas e enfrentou perigos em rios, desertos e mares. Não preciso te dizer que Paulo sabia o que era sofrer. E ele diz isso aos Coríntios. Veja aí no capítulo anterior, no capítulo 11, a partir do versículo 22, ele descreve isso também. Ele diz lá, são hebreus, se referindo a esses falsos mestres, né, que eram cheios das revelações. São hebreus? Também sou eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia eu passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele sofria por dentro e por fora. O sofrimento, a dor, não eram hipóteses teóricas para Paulo. Eram antigos companheiros de ministério que ele carregava há 14 anos. Ele falou do que ele viveu. Ele falou do que ele experimentou. Paulo sabia o que era dor. Agora, o que chama atenção em Paulo, o que me deixa intrigado, é que esse homem conhecedor da dor, ele consegue, se você olhar lá em Atos capítulo 16, versículo 25, ele consegue forças para cantar, trancado numa prisão, depois de ter sido açoitado, despido, molhado e jogado lá na prisão para passar frio à noite. E ele consegue cantar. Esse é crente. Esse é Paulo. Em Atos capítulo 21, versículos 10 a 13, a gente tem uma outra passagem de Paulo que nos impressiona. Quando ele foi avisado por um profeta chamado Ágabo, disse: olha, lá em Jerusalém eles vão prender, vão açoitar e vão matar o dono desse centro. E os irmãos falaram com ele: não vai, Paulo, não vai, não vai. Ele disse: irmãos, vocês só aumentam a minha dor. Eu sei que eu preciso ir, é o meu chamado. Então, ele tinha consciência do que esperava em Jerusalém. Não era nada agradável, mas ele foi. Fez o que era preciso fazer. Então, nós podemos nos perguntar por que razão Paulo lidava tão bem com a dor e com o sofrimento. O que segredo ele guardava que pode nos ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos passando? Nesse texto que nós vimos aqui em 2 Coríntios, e eu espero que você esteja com sua Bíblia aberta aí, nesse texto nós podemos tirar algumas lições. A primeira, nós vamos tirar do verso 7, capítulo 12, verso 7.
Diz aqui o apóstolo Paulo: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A primeira lição que eu tiro daqui é que há um propósito de Deus em cada sofrer do crente. O crente não sofre à toa. Paulo não estava sofrendo à toa. Talvez o propósito não seja o mesmo para todo mundo, mas sempre existe um propósito. Sabe por quê? Clive Lewis, que é autor daquele Crônicas de Nárnia, ele escreveu um livro sobre o sofrimento humano. Ele era um cristão, um bom cristão. E nesse livro sobre o sofrimento humano, ele escreveu uma coisa linda. Ele disse que Deus sussurra em nossos prazeres e grita nas nossas dores. Está nos lembrando que é na nossa dor que Deus fala mais alto. Não sei. Talvez porque a gente, quando está tudo bem, não queira escutar a voz de Deus. Mas quando a gente sofre, Deus fala mais alto. Ou pelo menos parece que nós estamos mais atentos. Então, Paulo sabia disso, que no seu sofrimento havia um propósito. Quando ele tem aquela revelação extraordinária, maravilhosa, ele fala que quando ele voltou desse arrebatamento, lhe foi posto um espinho na carne, que ele carregou ali, na época que ele escreveu os Coríntios, já estava carregando aquilo há 14 anos. Então, não sei por que Deus colocou isso em Paulo. Talvez para servir de consolação, porque quando eu vejo aqui no início da segunda carta aos Coríntios, se você quiser olhar lá, no início, quando Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios, ele coloca lá no versículos 3 a 6, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiveram em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual nos se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Talvez isso explicasse por que Paulo carregava aquele espinho na carne. Porque aquela experiência serviu de consolação para muita gente. Irmãos, o que acontece com você, não acontece só com você. Tudo que Deus põe na sua vida pode servir de conforto, de consolo para alguém que está assistindo e você nem sabe. Olha, aquela prisão em Filipos foi muito importante para a conversão do carcereiro, porque o culpado, ele era um oficial, como Lucas assim, estava lá ocupado no trabalho dele, ele não tinha muito tempo para poder ouvir o que Paulo tinha a dizer. Então, Deus deu um jeito de levar o evangelho a ele, mas foi dolorosa a experiência. Só que quando ele se converte, ele praticamente funda a igreja de Filipos, que era o grande sustentáculo do apóstolo Paulo, que foi uma das igrejas que mais o apoiou, no seu ministério. A igreja de Filipos e a igreja da Galácia, as duas que mais ajudaram no ministério de Paulo. E a igreja de Filipos nasceu no momento de sofrimento, de dor. Então Deus sabe o que está acontecendo. Quando você passa por uma dificuldade, quando eu passo por uma dificuldade, Deus sabe para o que nós estamos sendo preparados. Ninguém é uma ilha. Nós somos uma comunidade é natural que existam trocas de experiência.
Aí, antes que você me pergunte, mas peraí, Deus me faz sofrer para confortar outro? Irmão, Deus é soberano. Talvez a sua dor e o seu sofrimento sejam menores do que o de outrem. Está sendo confortado pela sua experiência. Você não sabe, mas Deus sabe. Pode ser isso. Mas pode ser também, e Paulo entendia assim, pelo menos nesse texto aqui, no capítulo 12, ele vai dizer disso. Pode ser que a nossa dor e o nosso sofrimento seja para conter a nossa arrogância. Paulo não era uma pessoa fácil. O Saulo de Tarso, que cresceu aos pés de Gamaliel, era alguém que fazia de tudo para se destacar. É como ele mesmo disse, eu era o mais fariseu dos fariseus. Impulsivo, determinado, arrogante. Veja que ele se lança, a iniciativa dele de sair em perseguição aos cristãos, foi iniciativa dele. Não foi um pedido de ninguém, ele que teve iniciativa e conseguiu a autorização do Sinédrio. E se lança em perseguição aos cristãos. Paulo não era fácil. Mas quando ele se converte, ele passa a ser um instrumento de Deus, e o seu sofrimento, a sua dor, mostrava a sua fragilidade. Entrava a dor, entrava o sofrimento, mas saía a arrogância. E ele passava a ser um dependente de Deus. É isso que ele chama de fraqueza, e na fraqueza na qual ele se torna forte. Então Deus sabe, há um propósito. Pode ser para consolar pode ser para nos moldar, para nos enquadrar. Mas o certo é que existe sempre uma lição. O cristão não vai viver sempre na glória do paraíso. Paulo sabia disso. Depois de experimentar a glória do paraíso, ele volta e passa a experimentar um espinho na carne, que carregou durante muito tempo. Talvez, naquele momento em que ele esteve com o Senhor no paraíso, ele entendeu o seguinte, que é uma lição que ele pode deixar para nós. Que a dificuldade da vida presente não se compara com a glória que está por vir. Quem sabe isso explica essa coragem. Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso e vai ser decapitado. Amém, eu vou. Preciso ir. Não tenho medo. Paulo, se você falar de Jesus aqui, você vai ser preso, açoitado e lançado da prisão. Tá, vou continuar anunciando o evangelho. Talvez ele tenha tirado essa coragem daquela revelação lá de trás. Mas junto com ela, para não se vangloriar, para não se exaltar, obrigado, ele carregou um espinho durante 14 anos. Deus sabe o que está fazendo. O que seria Paulo se tudo fosse um mar de rosas na sua vida? Porque a gente tende a gostar da tranquilidade. A bonança é muito bom. A dificuldade é que nos prova. E nós fugimos dela. É natural. Nós fugimos do mal e buscamos o bem. Nós fugimos da dor e buscamos o conforto. O novo, o diferente nos assusta. Paulo sabia dessas coisas. Mas o fato é que nessa experiência que ele teve, toda vez que o espinho apertava, claro, não no início, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas toda vez que o espinho apertava, ele lembrava, isso não se compara com a glória que está por vir. Essa dificuldade eu vou carregar comigo, que essa é a boa e agradável vontade de Deus. Mas vou fazer o que preciso fazer. Então, irmãos, se é algo que nós precisamos redescobrir, refletir, que espinho na carne era esse de Paulo?
Isso aí deu muito pano para manga, né? Tem muita gente, tem muita teoria. Mas uma coisa é certa, não era nada agradável. Porque a gente não quer se livrar daquilo que é bom. E Paulo quis se livrar desse espinho na carne. Então ele diz, olha, eu estou carregando isso aí há 14 anos e várias vezes eu orei para Deus me tirar isso. Então não é algo que ele gostasse. Mas é algo que Deus colocou ali. Deus colocou nele para lembrar o seu lugar. E ele aprendeu a suportar isso. O fato é que tem sempre alguma coisa que nós carregamos. Irmão, uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida é que as dores não são iguais. Cada um sabe a dor de ser o que é. Eu lembro que uma vez eu era já adolescente, já jovenzinho, nessa igreja aqui, quase 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Sei lá, o tempo passa, não sei, tem muito tempo. Eu estava aqui e tinha uma criança chorando, aflita, com medo. E uma das irmãs do nosso grupo de jovem quis censurar aquela criança. Não, para com isso, não tem razão. Aí eu disse, minha amiga, não faz isso com ela não. Porque ela sabe a dor que ela carrega. Aquilo que te assusta não é o que assusta o outro. Mas o seu susto não é o maior do que o dele. A sua dor não é maior do que a dele. Então, dor não é coisa para a gente ficar comparando. Nem coisa para a gente julgar. Cada um sabe a dor que carrega. E cada um sabe quanto dói, quando dói. Então vamos aprender a respeitar a dor do próximo. Porque no nosso egoísmo, nós às vezes temos a tendência de achar que a nossa dor é que é realmente dor. A do outro não. Não faça isso. Você não deve julgar a dor do seu irmão. É desrespeitoso para com ele. Não é isso que Deus deseja de você. O que Deus espera de você é que você possa ajudar a carregar a cruz dele. Ele sabe que dói. Talvez você ache que não. Ajuda. Isso é ser cristão. Mas eu falava que Paulo sentia essa dor, né? Esse espinho na carne, que ele carregou isso durante muito tempo. E nesse verso 7, ele diz que não bastasse, né, esse espinho na carne, ainda havia o quê? Um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Quer dizer, a dor em si não bastava, ainda precisava vir a humilhação. Tentando entender isso, a primeira coisa que me veio à mente foi aquela figura das experiências que Jesus Cristo passou. Lá em Mateus capítulo 27, você vê isso. Jesus lá na cruz sofrendo. E gente falando de tudo. Você não é o que destrói o templo e em 3 dias o reedifica? Então desce da cruz. Você não disse que era o Filho de Deus? Fala para ele vir tirar. Quer dizer, tem sempre um diabo para te insultar na hora da dor. Não bastava você sofrer, ainda vem o diabo para te afrontar. Você não é crente? Onde está seu Deus? Não é? Nem a mulher de Jó. Cadê Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Paulo passou por isso. E eu não sei o que é pior. Não sei, não falo por você, falo por mim. Nas minhas dores, sempre tive um diabo para me insultar. Nem sempre um irmão para me estender a mão. Mas sempre
um diabo para me apontar. E isso dói. E eu não sou o único. Paulo também passou por isso. Você provavelmente passa por isso. Quer dizer, não basta doer, ainda tem que vir um diabo para esbofetear. É difícil. Mas em Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo, escrevendo aos Romanos, deu a resposta que eu precisava ouvir. Porque tem hora que a gente pensa que Deus já não olha mais para a gente. Não é possível, Deus já se esqueceu. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou: olha, porque para mim, eu tenho por certo, é uma certeza que eu carrego, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acredito que Paulo falava isso quando ele fala certo, era certo mesmo, ao pé da letra. Porque quando ele foi arrebatado, lá no início da sua fé, depois da sua conversão, né, se você contar 14 anos da carta aos Coríntios, você vai ver que chega lá no início do ministério de Paulo, quando ele estava saindo ali de Damasco, indo para Jerusalém, né? Então dá mais ou menos essa idade aí. E eu acredito que aquilo que ele viu ali, ele carregou como certeza. Está doendo, mas eu sei o que veio. É muito melhor do que o que eu estou passando agora. Então não é isso que vai me derrubar, não é isso que vai me tirar do caminho, porque eu sei o que está por vir. Então, aprenda essa lição com Paulo. Talvez seja essa a segunda das lições que ele deixou para a gente. Deus tem um propósito em tudo, mas nenhuma dor do presente se compara com a glória que está nos reservada se mantivermos a nossa caminhada. Está difícil, mas o que virá é muito melhor. É só não esmorecer. Então vamos carregar o nosso espinho na carne com alegria, com resignação, porque Deus sabe o que Ele tem preparado para nós. Tem hora que a coisa aperta tanto que as lágrimas vêm. Mas talvez com lágrimas nos olhos a gente consiga enxergar coisas que olhos secos não enxergam. Então, deixa vir a lágrima. Faz parte da dor. Chorar não é vergonha. Não é problema. O que a gente precisa ter é essa sensibilidade para enxergar além da dor e por meio dela alguma coisa que nós não viríamos se não fosse por isso. Então Deus sabe o que faz. Toda dor tem seu propósito. Toda dor, por mais difícil que seja, tem uma razão. Esse mês de abril foi um mês que nos custou muito caro. Deus sabe quando eu senti, pela partida de amigos muito queridos, eu vi pais velhinhos chorando a morte de seus filhos. E não era um filho qualquer, era o filho querido, o filho que dava mais orgulho. Foi o que Deus resolveu para tirar. Eu vi crianças perderem os pais. Mas não era uma criança tão pequena que não pudesse entender, nem tão madura que não conseguisse esquecer.
Na minha oração, eu perguntei a Deus por quê. Não era a hora. Não era a hora. Isso são os meus olhos, do meu ponto de vista. Tem gente que carrega dor, que parece que não tem fim. Mas Deus sabe. Irmão Amador, irmã Elizabeth, Deus viu a dor de vocês. Andréia, Caleb, Esther, Natan, Deus contou cada lágrima. De Emerson, Fabiane, Deus sabe que não é fácil. E tantos nomes podiam entrar nessa lista. Esse é o espinho na carne de vocês. Eu tenho os meus. Cada um aqui tem o seu. Nenhum é maior do que o outro. Só quem sabe, só quem vive, sente quanto dói. E não é fácil entender isso. Essa é outra lição que Paulo nos deixa aqui no verso 8, né? Quando Paulo escreve assim, acerca do qual, desse espinho, 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Nem sempre a gente entende fácil. Paulo levou um tempo para entender, e nós estamos falando de Paulo. Não era um crente qualquer. Alguém que tinha uma experiência com Deus em comum. Levou um tempo para entender. Ele orou a primeira vez, não teve nenhuma resposta. E disse, talvez eu tenha orado pouco, talvez eu não orei do jeito certo. Eu vou orar de novo. E foi orar de novo e nenhuma resposta. Disse, mas não é possível, Deus fala comigo, e por que Deus não está falando agora? E ele voltou a orar, Senhor, eu não aguento esse espinho, tira esse espinho de mim. E aí o Senhor lhe apareceu e disse, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes a gente ora para que Deus tire alguma coisa de nós, quando na verdade Ele quer colocar algo em nós. Não é tirar o espinho, mas colocar a graça. E a graça não pode entrar se nos sentimos fortes o suficiente para não precisar dela. Daí a necessidade do espinho. Aperta, machuca, dói, mas nos faz dependentes de Deus. E quando nós dependemos de Deus, nós abrimos espaço para que a graça dele entre na nossa vida e seja suficiente. É a graça de Deus que nos basta. Se aprouve a Deus nos fazer passar pelo que passamos, vamos receber isso como Paulo, com alegria, com gratidão, porque Deus sabe o que nos está preparado. Paulo, esse mesmo Paulo, disse aos Filipenses, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só as coisas boas, as coisas ruins também. Então, nada de nos desesperarmos, nós temos esperança. Dói, sim. Está difícil, sim. Mas Deus proverá. Deus cuidará. Deus não nos deixará sozinhos. Não estamos só. E enquanto respirarmos, enquanto vivermos,
É preciso que a gente aceite com gratidão o que Deus tem para nós, o que Ele separou para nós, porque Ele sabe o que é bom. Não é o que nós pedimos, não é o que nós queremos, mas é o que Ele sabe. Às vezes a gente está pedindo, tira, Senhor, quando Ele diz, não, não preciso tirar, eu preciso encher. Não é tirar o espinho, é encher com a graça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo conforte o seu coração, o meu coração, por pior que seja o momento, por mais difícil que seja a angústia, por mais difícil e terrível que seja a prova. Mas saiba, Ele está conosco. E o que Ele tem para nós é muito maior, é muito melhor do que toda a dor que eventualmente a gente precisa suportar. Amém?